Entrevista. Síndrome do túnel do carpo. Agora o ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan fala sobre a síndrome do túnel do carpo, uma neuropatia que atinge algumas pessoas e que em alguns casos pode até mesmo resultar em cirurgias. Bom dia, Dr. Lúcio Mauro. Bom dia, Sandro. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Francisco. Bom dia a todos. Mauro, sempre agradecendo essa disponibilidade sua de vir até a Rádio Vinícola falar sobre esses assuntos. A gente sabe que a agenda é corrida, mas você aqui sempre ali prestando essas informações aí que os ouvintes tanto apreciam. Ô, Sandro, eu que agradeço. Eu tenho o maior prazer de vir aqui falar com vocês e levar essas informações aos ouvintes. Lúcio, ontem, quando você me sugeriu esse tema, não é? Síndrome do túnel do carpo, eu pensei comigo, eu nunca ouvi falar desse trem, né? Aí eu fui pesquisar na internet e é um tema bem interessante. Bem interessante e bem comum, né? Conta aí para o ouvinte da Rádio Vinícola que síndrome que é essa? Então, o que é o túnel do carpo, né? O túnel do carpo é uma região do punho e que passa algumas estruturas nobres para os movimentos dos dedos e da mão. Então ali passa os flexores, né? E o nervo mediano, que é o nervo acometido pela síndrome do túnel do carpo. É uma síndrome compressiva, como você mesmo já citou, em que o nervo acometido é o nervo mediano, ele fica aqui no centro do punho, né? Então você pega aí na região do meio da mão, até mais ou menos uns 10 centímetros em região ao antebraço. Essa região aí, ela é a região onde o nervo mediano passa e que é acometido, onde dá as características da síndrome do túnel do carpo. O que forma o túnel do carpo? É uma região mais profunda, né, da região do punho. Por que túnel do carpo? Porque carpo é uma região do punho formada pelos ossos do carpo, né? Trapézio, trapezoide, escafoide, semilunar, captato, amato, são os ossos do carpo. Os ossos do carpo, eles formam o assoalho do túnel do carpo, né? Seria a base. Por cima tem um retináculo, uma membrana que envolve essas estruturas, né? Que fecha o túnel do carpo. Então é uma estrutura fechada. Então o que acontece? Quando uma pessoa ela tem uma característica anatômica, o túnel do carpo é mais apertado, né? Ou ela começa a movimentar muito o punho, né? Aumentando o diâmetro dos tendões por conta desse próprio movimento, né? Causando processos inflamatórios nos tendões. Esses tendões eles aumentam o seu diâmetro, o que vai apertar o nervo mediano que está ali dentro, porque é um contingente fechado, né? Por baixo tem osso, em cima tem uma membrana chamada retináculo dos flexores. Então, isso forma um contingente fechado, no qual passam essas estruturas, e quando você aumenta o volume que está lá dentro, por exemplo, o tendão por conta de movimentos repetitivos, ele aumenta de volume, ele vai apertar o nervo mediano e vai causar a síndrome do túnel do carpo, que consiste em formigamento e choque na mão, que com o passar do tempo, evolui para perda de força, né? Acontece muito mais comum em mulheres. Como se a mão tivesse rendida? A mão começa a ficar boba, você não consegue segurar a xícara, principalmente aos movimentos finos, segurar uma caneta, segurar uma xícara. Eu né? acho que eu já senti isso em alguns momentos. Pode ser assim, em algumas pessoas, por conta da posição que fica a mão fica dormente. Já sentiram isso. Então, às vezes você dorme em cima da mão, às vezes você está comprimindo o nervo ali, mas por quê? Porque você está dormindo em cima da mão. Ou porque você ficou numa posição muito tempo. Mas tem pessoas que desenvolvem esse problema sem estar dormindo em cima da mão, tá? E nem em posições características, mas no dia a dia, né? Então a mão fica dormente, né? Você não sente as coisas, né? Você vai pegar um objeto, você não sente aquele objeto. A força também é acometida com o tempo, então começa a derrubar objetos. E a dor, né? Aquela dor que não deixa a pessoa dormir, a pessoa começa a chacoalhar a mão, né? Porque acha que é problema circulatório e quer fazer alguma coisa para melhorar. Na verdade, não é
a parte de artéria, né? Nem de veia que está com problema. E sim é o nervo que tá acometido, o nervo mediano. A pessoa faz um alongamento e não sente alívio. Piora às vezes, né? Porque a hiperextensão para alongar piora, ou a flexão, né? Esses movimentos de dobrar e esticar a mão, ela estica mais o nervo ou aumenta a compressão, o que aumenta os sintomas. Tanto que um dos sinais que a gente usa é o sinal de Fallen, né? Que você põe os dois punhos juntos, né? Com a mão dobrada para baixo. E esses sintomas eles vão aumentando. Outro sinal que a gente usa é o sinal de Tinel, né? A dígito percussão em cima do nervo que reproduz o choquinho. E essa síndrome é muito comum, né? As pacientes procuram muito a gente no consultório, né? A característica são essas que eu falei. Aumenta no decorrer do dia, conforme você vai movimentando mais a mão, mais o punho, né? E chega à noite e não deixa a pessoa dormir. E eu acredito que dia frio deve piorar. Sempre. O frio sempre piora a dor. Né? Porque a veia, no caso, ela se comprime. Tem até uma relação entre infarto e dias frios. Exatamente. Né? Isso aí já é assim, pelo fato da vasoconstricção, né? As artérias ficam com calibre mais apertado. Isso dificulta a oxigenação, no caso do músculo cardíaco, por isso que a pessoa tem mais índice de infarto no inverno. Mas no túnel do carpo, toda a parte, toda a baixa de temperatura, existe uma relação com a dor, né? Por alterações de pressão atmosférica, alterações de vasoconstrição, que a gente já falou, né? Então, tudo isso leva a aumento da dor no frio. Interessante. Vou aproveitar aqui a oportunidade, Lúcio Mauro. Eu vou aqui mandar um abraço para o José Batista Migliorini. José Batista. Migliorini, um dos patrocinadores aqui do Jornal da Cidade. Ele com o filho dele, o Fernando Migliorini, passou mal. Esses dias saiu da Rádio Vinícola, teve um probleminha lá, até por conta do frio. Olha viu? Só. E aí, agora está em casa, está em dia, voltou a trabalhar, já está voltando, né, que bom, graças a Deus. E até quando aconteceu esse problema com o José Fernando, né, com o José Batista, eu realmente fui, né, eu sempre gosto de pesquisar, Lúcio Mauro, e ali eu descobri que no frio acontecem esses problemas no coração. Sim, com né? certeza. E aí você agora está explicando que também no frio dói mais o nervo, né? Exatamente. Então o frio ele vem... E as pessoas idosas, às vezes elas falam assim, Lúcio Mauro, está doendo o meu joelho. Sim. Não é? E é um sintoma também, ou alguma evidência que o tempo está mudando. Está mudando, exatamente. Porque existe toda Parece até piada isso, né? Não, mas é que a gente tem uma influência muito grande da temperatura, né, no nosso organismo. É que a gente não para perceber isso na correria do dia a dia, né? Então a gente tem alterações no nosso organismo decorrentes da temperatura, da pressão atmosférica, com certeza. Já visto quando você sobe a serra para Poços, teu ouvido entope. Você tem que, né, você tem que fazer algumas manobras para desentupir isso tudo. Incomoda, são né? alterações da pressão atmosférica no organismo. Assim como ocorre no ouvido, ocorre no cérebro, em todo o organismo. Ô Lúcio, eu não sei se eu estou mudando de assunto ou se ainda está dentro aqui do tema. Eu vi alguns especialistas dizendo que Cristo, quando ele foi crucificado, ele não foi crucificado na mão. E que o prego ele passou aqui, é como se tivesse um osso que é dividido em dois e passa no pulso um prego no lugar certinho. Tem a ver aqui com a... Teoricamente, assim, religiosamente, eu não sei exatamente onde foi o prego, não posso falar sobre isso, mas aqui no punho, nós temos, na região do antebraço, né, que é essa região que vem antes do punho e da mão aqui, nós temos dois ossos, que é a una e o rádio. São dois ossos separados. E tem um vão entre eles. Isso. Exatamente. Se você colocar alguma coisa ali, com certeza vai dar mais estabilidade, por exemplo, na crucificação. Mas eu não sei exatamente se realmente se ele foi
pregado na cruz nessa região do punho ou da mão, né? Sim, Porque na mão também a gente tem os ossos os metacarpos, né? entendi. E ali também. Mas aqui seria o carpo? Esse lugar aqui? Exatamente. É aqui. É aí. Então essa você é a ouvinte região. da Rádio Vinícola que O vamos carpo, na verdade, ele fica um pouco mais pra frente disso. Ali onde você está falando é a região mais do punho, né? Uhum. Que é a região, é o final do rádio da una. Uhum. Esses dois ossos se articulam com os ossos do carpo. Semilunar, escafoide, captato. Mas já dá pra gente saber onde que dói, então, Sim, né? Já exatamente. tem essa noção aproximada. Captato não, captato é mais pra frente. Não se articula com o rádio e com a una, mas são os ossos do carpo. Tá certo. Agora, o que que são as neuropatias compressivas? Porque, pelo que eu percebi, não é apenas a síndrome do túnel do carpo. Então, a síndrome do túnel do carpo é praticamente a mais comum das extremidades, tá? Mas a gente tem a síndrome do canal de Guion, do túnel de Guion, que é do lado do túnel do carpo, tem um canal que chama canal de Guion, que passa o nervo ulnar, tá? Na região mais ulnar aqui do punho, que comprime o nervo ulnar. É a mesma situação, porém muito menos frequente, né? Tem algumas compressões, por exemplo, no pé, síndrome do túnel do tarso, são os ossos do tarso, comprime, né, o nervo tibial, né? Quando se Tibial fala em posterior. carpo, é apenas punho. Exatamente, o tarso é do pé, né? Uhum. E tem, por exemplo, as neuropatia a neuropatia periférica, né, que seria, por exemplo, a hérnia de disco, por exemplo, pode causar uma neuropatia mais periférica, né? Uhum. A hérnia pode pegar alguns nervos mais periféricos na região da coluna, Oh, entendi. ou até a raiz nervosa, né? Ou o Os- gânglio. Sobre ainda a síndrome do túnel do carpo, ela dá em pessoas, por exemplo, que se esforçam muito em determinado tipo de trabalho, as famosas lesões por esforço repetitivo, como é que fica a origem dessa situação? Então, geralmente são pessoas que já têm uma predisposição, porque o túnel do carpo já é mais apertado, por própria característica anatômica. São pessoas que geralmente trabalham muito com os dedos e com a mão. Quem faz artesanato, quem digita bastante, quem faz muita força com os dedos, né? Em que esses tendões eles sofrem uma alteração, eles aumentam de volume por conta de tendinites, de repetição. E esse aumento do volume dos tendões aumenta a pressão dentro de um contingente fechado, comprime o nervo e dá esses sintomas. Entendi. Entendeu? Pode acontecer em pessoas que já tiveram fraturas de punho, principalmente as com desvio, que saíram do lugar. Mesmo que você coloque no lugar, não fica muitas vezes de uma maneira anatômica como a gente quer, né? Pela própria característica da fratura e das condições, né, ósseas, muitas vezes, em idoso. E isso também altera o túnel do carpo, né? Altera a parte anatômica. Então, diminui ali a passagem desse nervo. Então, isso acaba acarretando em síndrome do túnel do carpo. Lúcio Mauro, a senhora Benedita mora no bairro Alto Alegre, ela pergunta. Primeiro ela conta, né, que ela fez uma cirurgia na mão e passou um tempo, voltou a atrofiar os nervos, tudo de novo. O que pode ser dito sobre isso? Porque a cirurgia, quando a pessoa se submete a esse procedimento, ela espera a resolução do problema, não é? Ela e todos nós, né? O cirurgião também. Mas o que acontece? Vamos lá. A síndrome do túnel do carpo, o tratamento, né, dependendo do grau da lesão, dos sintomas do paciente, a gente sempre faz uma tentativa de tratamento não cirúrgico, dependendo do que o paciente esteja sentindo, né? Quando chega num grau mais avançado, que está perdendo a força, o paciente já tomou N inflamatórios aí, né? Número enorme de anti-inflamatórios, corticoide já, né? A gente pode tentar uma infiltração, tal, mas não está dando certo. A gente indica a cirurgia. No que se consiste a cirurgia? Você abrir esse retináculo, você corta essa membrana
para que tenha uma folga na pressão dentro desse túnel do carpo. Então, o que estava apertando o nervo, você vai liberar esse nervo, vai soltar esse nervo na onde ele estava preso, vamos dizer assim. O que acontece muitas vezes é que a pessoa, às vezes, ou demora para operar e já existe uma lesão dentro do nervo que não volta, irreversível. Então, quer dizer, os sintomas não vão melhorar totalmente. Eles vão deixar de piorar, mas não vão melhorar totalmente. Ou aconteceu num pós-operatório, a pessoa continuar fazendo o que fazia, exagerar nos movimentos, ou ter um trauma em que os sintomas voltam, né? Então, tudo isso tem que ser analisado caso a caso. Não é toda cirurgia que dá um resultado como a gente quer. Por isso que o médico, inclusive, ele tem que ser muito sincero com o paciente na hora de... Perfeitamente. E o paciente também tem que compreender bem o que o médico está falando, né? Exatamente. Porque às vezes o médico ele explica e o paciente faz uma projeção ali. Uma expectativa, né? Cria uma expectativa e essa expectativa muitas vezes não é alcançada, né? Não vem. Então frustra, né? A pessoa fica frustrada além de continuar com a dor, né? Lúcio Mauro, uma outra pergunta aqui da senhora Leonilda, lá do distrito da Gramínea. Ela conta que a filha tem um lombo em cima da mão e aí ocasionalmente... Um carocinho, né? Desaparece, volta, né? E ela sente muita dor ali quando faz força, não é? O que a ortopedia... Então, geralmente, vem à minha cabeça o seguinte, não estou dizendo que é porque eu não estou vendo, né? Mas pelo que ela está me relatando, a filha dela tem esse carocinho chamado de cisto sinovial. O cisto, por definição, é uma membrana que envolve que forma um nódulo de conteúdo gelatinoso ou líquido. Tá? Neste caso, chamado cisto sinovial, porque o conteúdo que está dentro dessa bolinha, desse nódulo, ele nada mais é do que o líquido sinovial, o que é o líquido sinovial? É o líquido que lubrifica as articulações e nutre a cartilagem. Toda articulação, ela tem o líquido sinovial, no caso o punho, ela tem esse líquido sinovial para nutrir a cartilagem, para lubrificar o movimento, para deslizar melhor. Quando a pessoa ela tem um movimento repetitivo do punho, faz muito movimento no trabalho, no esporte, enfim, esse líquido ele se torna inflamatório e ele aumenta de volume. Aumentando de volume dentro da articulação, ele aumenta consequentemente a pressão lá dentro. Num local que a cápsula articular que segura esse líquido sinovial esteja mais fraca, vai formar uma bolinha. Ele vai estar saindo por ali. E é onde que fica aquela saliência do nódulo, que é o cisto. Que incomoda, hein? Que incomoda, né? Incomoda. Por que dói? Porque o líquido sinovial que está lá dentro está inflamado. E né? por que vai e vem? Porque a pessoa muitas vezes ou toma um anti-inflamatório, diminui os movimentos, né? Por algum motivo ela desinflamou o local. Diminuiu a inflamação. Usa menos a mão, não é? Usa menos a mão pela dor, porque a dor não deixa de ser uma defesa do nosso organismo. Então ela vai usar menos, vai passar a usar a outra mão. E com isso vai desinflamar, vai diminuir essa pressão lá dentro, porque o líquido sinovial vai diminuir, então o cisto regride. Ele vai lá para dentro de novo e não vai ficar visível. Quando ele volta é porque inflamou mais, né? E quando ele regride é porque desinflamou. Muitas vezes a pessoa bate esse cisto e estoura lá dentro. Dá aquela dor aguda, né? Fica meio roxo no local e o cisto é porque a cápsula estourou e extravasou o líquido sinovial. Ou seja, dá um murro na parede que resolve, Lúcio. Uma pancada ali, mas não é uma conduta muito Procura um ortopedista. muito aconselhável a se fazer, não, né? Procura o Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Agora, Lúcio, uma coisa que eu queria saber, agora já voltando um pouquinho aí na síndrome do túnel do carpo, não é? Queria saber se mais homens ou mulheres são acometidas e se esse tipo de situação também atinge crianças. Olha, para te falar a verdade, até pode atingir criança, mas eu nunca vi, viu? Assim, é muito raro. Assim, a gente não pode falar que nunca, que não acontece, né? Mas não é nada comum, né? Eu nunca vi.
Quanto ao gênero, as mulheres são bem mais acometidas, né? Cerca aí de 40% a 50% dos casos são bilateral dos dois punhos, né? Você tem de um lado, tem algum acometimento do lado contralateral, porque existe aquilo que eu falei da característica anatômica, né? De cada, do próprio punho de cada pessoa, né? Então acomete mais mulheres, uns 40% a 50% aí é bilateral dos dois lados. E tem a ver com a menopausa? Tem alguma relação? Não, na verdade, o que acontece é que na gestação a gente observa que aumenta esses sintomas por retenção de líquido, tá? Na menopausa não vemos tanta relação, tá? Mas a gente sabe que na gestação aumenta por retenção de líquido. Então o líquido nessa região do túnel do carpo aumenta também, assim como em todo o corpo. Então aumenta os sintomas. E o diagnóstico? Como é que o médico chega ali à situação que ele detecta essa síndrome? O diagnóstico ele é praticamente clínico, tá certo? O que é clínico? É a pessoa chegar, contar os sintomas, o médico examinar e falar, isso aí é uma síndrome do túnel do carpo. Para confirmar o diagnóstico, tem um exame que confirma e classifica em leve, moderado ou grave, né, de grau 1 a grau 4, que é chamado de eletroneuromiografia. Puxa. É um nome comprido, né? Uhum. Então, a eletroneuromiografia, ele vai estudar, a condução neurológica dos nervos periféricos nos braços ou nas pernas, né? No caso, no túnel do carpo dos braços. Então, ele vai estudar desde lá da região cervical do pescoço, como que está a condução nervosa, como que o nervo está conduzindo o estímulo do cérebro para a mão e da mão para o cérebro. Entendeu? Então, isso aí vai dar a característica de alteração na condução do nervo mediano, que vai caracterizar a síndrome do túnel do carpo, na região do punho. E sempre que o médico faz o diagnóstico verbal, vamos falar assim, entra com o exame... Então, o exame é para confirmar o diagnóstico. A gente sempre usa esse exame também para documentar, como uma documentação, que é um exame complementar. Todo exame que o médico pede, ele é complementar. Complementar o que quer dizer? Para complementar o raciocínio que o médico está tendo. Uhum. Neste caso, em outros também, mas seria para confirmar uma hipótese diagnóstica, né? Que, vamos dizer, em mais de 90% dos casos acontece de ter alguma relação com isso que a gente está falando. Ô Lúcio, e nos casos mais simples, a partir do diagnóstico, quanto tempo para resolver o problema? Como assim, para resolver? 6 meses, 1 ano? Então, você fala para a pessoa melhorar os sintomas? Porque não tem cura? Cura, é difícil de falar em cura, né? Mas assim, tem melhora dos sintomas. Porque assim, como a gente já falou aqui, a característica anatômica já é intrínseco da pessoa. Tirando isso, a gente tem que tirar os fatores que causam o problema. Tem que afastar a pessoa do trabalho, muitas vezes. Em 15 dias a pessoa afastou do trabalho, 10 dias, 8 dias, a pessoa melhora. Entra com anti-inflamatório, entra com vitamina do complexo B, tem outros medicamentos aí envolvidos, pode até entrar com corticoide. E afasta a pessoa do trabalho, passa uma fisioterapia, imobiliza o punho por alguns dias, e isso melhora os sintomas. Se a pessoa voltar a fazer aquilo que estava fazendo, muito provavelmente vai voltar aos sintomas. Muitas vezes acontece com o paciente que opera, né? Ele volta a fazer naquela intensidade que estava trabalhando e o problema volta. O problema volta, a pessoa já mesmo tem uma operando. predisposição. Porque mesmo você liberando o túnel do carpo, ele vai formar uma fibrose, uma cicatrização que pode apertar o nervo novamente. Então Entendi. não é uma coisa assim, apesar que a cirurgia ela dá bom resultado na maioria das vezes, mas em alguns casos acontece de voltar aos sintomas, né? A gente não tem 100%. Humana. Exatamente isso, Sandro. Porque assim, para dizer que você tem 100% de sucesso em tudo, é difícil, não é? Sim. Agora, no que se refere à recuperação pós-cirúrgica, quanto tempo leva aproximadamente? Em 1 mês, 2? Então, para a pessoa voltar ao trabalho,
pelo menos uns 2 meses, né? 2 meses. Depende do grau da lesão, da dificuldade, né? Mas tem Sempre gente que envolve- demora um pouco mais, tem gente que em 30 dias ela tá ótima. E sempre envolve o fisioterapeuta, né? Com certeza, a fisioterapia o melhor é amigo essencial. do ortopedista. É o fisioterapeuta. O radiologista fazer o raio-x e os outros exames. Bacana. Lúcio Mauro, tem alguma coisa importante aí que eu esqueci de perguntar sobre esse tema? Eu acho que foi bem abordado, né, Sandro? Acho que os ouvintes aí acho que foram bem orientados. Falou né? tudo já. aqui, né? Sim, quem. Em linhas gerais, pelo menos. Eu né? acho que mais detalhes é individual, né? Tá bom. Lúcio, então eu quero agradecer sua participação aqui. Ô, Sandro, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Fico contente de estar aqui, ser bem recebido como sempre sou. Tá bom. Nós conversamos com o médico ortopedista, traumatologista, Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Ele participou do Jornal da Cidade falando sobre a síndrome do túnel do carpo.